Paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus por nós estarmos aqui novamente em mais um vídeo de Escola Dominical, mais um estudo da EBD, desta vez a primeira lição deste ano de 2025. É um prazer e já te desejo feliz ano novo, que tudo venha ser conforme os planos, os projetos de Deus na sua vida. Com certeza os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. Então, que Deus te abençoe grande e poderosamente e que seja um ano cheio de realizações e que você venha a viver o melhor ano da sua vida. Muito bem, nós vamos já iniciar mais uma revista, né? No caso, a primeira revista deste ano de 2025. Nós temos aqui a revista Em Defesa da Fé Cristã. É uma lição apologética, né? Totalmente apologética será usada neste trimestre de 2025, nesse primeiro trimestre, e nós vamos estar aqui, se Deus quiser, participando e todos os domingos colocando aqui disponível o vídeo no YouTube para que a fé dos irmãos seja edificada e também a palavra de Deus seja propagada. Então, muito bem, queridos, eu quero pedir também para que você deixe o seu gostei, não dói, no vídeo, e também se inscreva no canal para estar nos ajudando a nós propagarmos o Evangelho do Senhor. Tá bom? Deixa o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que então você possa receber as novas atualizações que o YouTube vai mandar. Tá ok, queridos? Tá bem? Vamos entrar aqui na lição. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta. Em Defesa da Fé Cristã é o tema geral desta revista de 2025, porque é o comentarista Ezequias Soares, que é presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí, São Paulo. Nós vamos já entrar na primeira lição, texto áureo, e o tema da primeira lição é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova roupagem. O texto áureo da lição está em Judas, carta única de Judas, no versículo 3, que diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 3 livros, no caso, no livro de Atos, 1 Pedro e também 2 Pedro. Nós vamos ler aqui 2 Pedro, no capítulo 2, versículos de 1 ao 3, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de longo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. 2 Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Essa lição ela tem 3 objetivos principais a serem alcançados. Dentro de todos os tópicos e subtópicos abordados, existem os 3 objetivos a serem alcançados. Sempre eles deverão ser lembrados. Os objetivos um é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. O 2, apresentar o conceito de apologética cristã. E o 3, definir o que são as heresias. Nós vamos, então, já fazer uma rápida introdução aqui dentro da própria lição, que diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes 1 e 9. Então, já fazendo a abordagem da introdução, as heresias, elas aparecem
hoje aos montes. Porém, nada de novo. As mesmas heresias dos tempos dos apóstolos, só que hoje estão mais atualizadas, querendo dizer que a Bíblia está desatualizada e ele sempre vem com a doutrina diferente. Isso para confundir a mente daquele que serve a Deus. Não devemos distorcer o que a Bíblia diz. O que devemos fazer é nos moldar ao que ela já está falando. Nós não podemos, de certa forma, adaptar a Bíblia ao nosso modo de viver ou da forma como nós queremos que ela fosse. Tudo já está concretizado, tudo já está escrito nos anais da história celestial e nós nada podemos fazer. O que podemos fazer é combater as heresias e permanecer na doutrina dos apóstolos. Hoje, muito se vê briga por poder, briga por status, seja dentro da sociedade do modo comum ou até mesmo no sistema religioso. Sempre existem aqueles, os gananciosos, que farão o máximo e o impossível para conseguir o poder e aparecer na mídia como se fossem alguém que provavelmente trará a solução dos problemas e salvará o povo de uma destruição iminente. Nós vamos entrar aqui no primeiro tópico da lição para trazermos maiores desenvolvimentos dentro daquilo que o comentarista já falou sobre o assunto heresia. Sabemos que a palavra heresia ela vem do grego heresis ou aeresis, que tem o seu sentido, significado seita. Mas hoje nós não podemos usar o termo seita de forma clara e abrangente para que a fé de outras pessoas elas não sejam abaladas. O apóstolo Pedro, ele falou que devemos responder com mansidão e com conhecimento sempre que alguém pedir sobre explicação da nossa fé. Então nós devemos sim falar com mansidão e conhecimento, nunca, jamais desprezando ou zombando da fé de alguém. O fato de nós conhecermos o que diz as Sagradas Escrituras, ou até mesmo estudarmos a respeito de outras religiões, isso não nos dá o direito de afrontá-los, porque nós temos sim a ética de conhecer que todos são livres para escolher entre o bem e entre o mal, o certo, o errado, aquilo que vai ajudar ou aquilo que não faz nenhum proveito. Muito bem, então nós vamos entrar aqui no primeiro subtópico, que vai falar sobre as ameaças dos lobos vorazes. O primeiro subtópico diz os cuidados pastorais, em Atos 10 e o versículo 28. Você pode acompanhar na sua Bíblia o texto de Atos 10, a partir dos versículos que correspondem a este assunto do que Paulo está falando. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nesta passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. E a exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece em Ensinos de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 ao 20. Então, Jesus ele manda se acautelar dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles têm sim a sua característica diretamente em distorcer a verdade, transformando em mentira, ou em outra situação, deixando dúvidas na cabeça daquele que serve ao Senhor. Uma abordagem dos grupos, dos heresiarcas, hoje não existem mais tantos heresiarcas famosos, mas existe aqueles que estão se levantando agora. Os mais famosos, eles já morreram, suas religiões elas permanecem vivas até hoje, como se fossem uma religião de milhares de pessoas, apesar de não serem. Porém, se você fizer uma rápida pesquisa, você vai entender quais religiões os seus fundadores já partiram e elas permanecem hoje
e existe aí uma quantidade boa de pessoas, né? Uma quantidade boa de seguidores que estão disseminando a doutrina. É algo até mesmo intrigante ver que eles têm uma organização muito boa, que uma empresa multinacional até inveja, né? No caso, uma organização grande, com seus seguidores distribuídos por mais diversas regiões do mundo, e eles às vezes até usam seus próprios recursos para financiar a obra herética às quais eles estão propagando. Mas nós devemos ter cuidado. Paulo é bem categórico em afirmar em Atos, no capítulo 20, onde ele diz que depois da minha partida, dizendo Paulo, entrará no meio de vós lobos devoradores que não perdoarão o rebanho e farão negócio de vocês. Nós vemos isso hoje, na atualidade? Sim, homens sem compromisso nenhum com a obra de Deus, homens cheios de heresias, cheios de fanatismo religioso, cheios de ganância em seu coração, eles estão fazendo negócio dos irmãos. Existem aqueles que até mesmo se propagam e se dizem profetas, e você tem que vir para cá, para essa igreja, porque nessa igreja Deus está aqui. Aí Jesus diz, cuidado, quando disserem, eis que o Cristo está ali, ou acolá, não vá, nem o siga. Jesus ele é categórico em falar dos falsos profetas, e as suas obras, elas denunciarão quem são. A ganância daquele que serve a Mamon, essa se desdobrará, e então passaremos a conhecer quais pessoas realmente estão fazendo a obra de Deus de verdade, por amor e com temor. Devemos ter estas 3 características: amor, temor e tremor. No subtópico 2, Paulo diz assim, depois da minha partida. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, pois no período apostólico, no futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. Lobos cruéis. Essa foi a palavra de Paulo. Lobos cruéis e vorazes. Porque eu já falei, não é, um pouco antes, Paulo disse que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores. E ainda mais, Paulo diz que esses lobos também, eles surgirão no meio de vós, ou seja, irmãos que faziam parte da igreja, e esses aí, eles simplesmente, eles começaram a ter uma visão diferente das coisas e começaram a promover a divisão. Paulo, ele foi o missionário na sua 3ª viagem missionária à cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, né? E Paulo, ele simplesmente, ele passou ali em torno de 3 anos e meio pregando o evangelho. Paulo chegou a fundar uma escola teológica para então poder ensinar o evangelho. Porém, muitos, né, daquele tempo, eles rejeitavam o ensinamento de Paulo a ponto de fazer com que Paulo deixasse os irmãos ali já estabelecidos. Paulo que fazia longos sermões, né, que até mesmo em uma ocasião o jovem Eutico, por estar Paulo ensinando de forma longa, o jovem veio a cair, né, mas nada de grave aconteceu. O jovem foi salvo pelo poder do Espírito Santo, não veio a ter a sua vida de forma findada, se assim podemos dizer. Mas Paulo foi um grande teólogo. Paulo fundou a escola teológica na cidade de Éfeso, né? E por causa, em detrimento do templo da grande deusa Diana, que assim eles falavam, eles conheciam dessa forma, o templo de Diana, que naquele tempo era tinha o seu maior objetivo né, a cidade ela tinha esse cunho religioso, as pessoas elas tinham o seu mantimento tirado da religião. E Paulo, com a sua pregação, as coisas já estavam mudando. Onde a luz chega, as trevas elas são dissipadas. Onde a verdade chega, o misticismo ele começa a decair. Jesus, ele é a luz do mundo. E quem vem para Jesus, ele não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a verdade. Quem vem para Jesus, anda na verdade e a mentira não prevalece. Jesus, ele é a vida. Quem anda na vida,
ele não pode ter a sua vida findada para sempre. Um dia o Senhor voltará e todos passarão a ter uma vida eterna com Jesus na eternidade. Então, Paulo foi bem categórico em falar dos grandes lobos devoradores, os lobos vorazes que entrariam no meio do povo. No ponto 3, fala da origem dos falsos mestres, que diz: 2 pontos surpreendentes nesta parte do discurso do chama a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentro de vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo deixa claro que os discípulos, eles teriam um trabalho em combater as falsas doutrinas, em combater aqueles irmãos que se levantariam dentro deles próprios. Nós podemos ver isto também já no Antigo Testamento. Jesus ele fala sobre o profeta Balaão no Novo. Pedro também, na sua segunda carta, também fala do mesmo ato. O que devemos fazer com os falsos ensinadores? O que devemos fazer? Os ensinadores eles estão dentro da igreja. Existem alguns dentro da igreja e outros fora. No caso, existem os ensinadores, os falsos ensinadores internos e os falsos externos. Os mais difíceis são os externos. Por quê? Porque eles têm a liberdade de pregar aquilo que eles querem dentro das suas redes sociais e promoverem muito estrago na obra de Deus, na vida daqueles que pouco leem a Bíblia, na vida daqueles que pouco tentam se atualizar dentro das Sagradas Escrituras. Jesus diz em João 5:39, examinai as Escrituras, porque vocês cuidam que nela está a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então não basta somente ler, mas tem que examinar. Ou seja, você tem que estudar. E muitos que não buscam estudo, esses acabam se enganando e deixando a fé, a sua fé à mercê desses homens, desses lobos vorazes. Já os falsos ensinadores que estão internamente entre nós, esses aí eles podem ser percebidos pelos pastores, pelas suas ações, pelo aquilo que eles falam e também aquilo que eles defendem, aquilo que eles demonstram. Então, esses aí é mais fácil de detê-los porque existe a persuasão dentro de uma ética moral e também dentro de um respeito das ideias. Daí então, uma conversa que venha a dar esclarecimento é fundamental. Como já disse, respeitando os pensamentos e as opiniões, mas esclarecendo biblicamente, nunca com ira e nunca sem a explicação pautada nas Escrituras. Vamos entrar agora no segundo tópico da lição, que vai falar sobre o que é apologética. Diz, definição de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz: apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, preparados para responder com mansidão. Em 1 Pedro 3,15 é apologia. Numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. A palavra apologia ou apologética, ela quer dizer simplesmente defesa. Nós defendemos a fé cristã e combatemos as heresias. Paulo, ele falando para Tito, no capítulo 3, Paulo diz que ao homem herege, depois de uma ou duas admoestações, evitam. Ninguém, nenhum cristão, ele fica preso a estar ali sempre falando para o irmão que o irmão está errado, ou que as ideias dele, elas não compactuam com a palavra, pelo contrário, elas divergem da palavra de Deus. Não, nenhum irmão, ele é forçado a isso. O texto bíblico que Paulo falou para Tito é bem claro em deixar esta situação resolvida. Então é importante que não se alongue com debates, com discussões infrutíferas,
Deve sim haver o debate dentro de uma linha de entendimento, um respeito mútuo. Mas quando alguém defende algo que não quer se dobrar, não quer entender de forma racional, dependendo daquilo que está se expressando dentro de um contexto bíblico, reconhecendo que há uma falha teológica no seu raciocínio, se isso não acontece, deve sim parar com o debate e então deixar que o tal homem ele tome suas próprias conclusões e decisões por si só. Pedro fala que alguns, até mesmo sendo lavados, depois eles se voltaram aos mesmos rudimentos antigos, uma vez tendo recebido o Senhor, voltaram aos mesmos rudimentos, e Pedro fala que o certo é o provérbio, que a porca lavada voltou ao esponjador de lama e o cão tornou a comer o seu vômito. Então, é algo que o cristão ele deve ter cuidado de não se desviar do caminho do Senhor. Então, concluindo esse tópico 2, o cristão ele é chamado a responder com paciência, com respeito, com mansidão, tendo em vista a boa promoção do Evangelho. Nunca aquilo que ele quer defender de si próprio, mas o Evangelho sempre em primeiro lugar. Vamos entrar então no tópico 3. O que são heresias? A palavra heresia no Novo Testamento grego é traduzida como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. No Brasil existem declaradamente mais de 10 mil seitas, muitas delas satânicas, dentre outras que se denominam cristãs e de outros segmentos ideológicos também filosóficos de outras linhas. Mas contudo, as religiões elas têm que serem respeitadas. Nós não podemos chamar as seitas de seitas. Nós chamamos as seitas de religiões. Não podemos, sobre hipótese alguma, chegar falando, a sua religião é uma seita. Isso é deselegante e de uma certa forma desrespeitoso. Porque dentro de um contexto onde o Brasil é um país laico, onde o Brasil é um país livre e todo mundo pode exercer suas religiões, então seria de uma certa forma desrespeitoso, porque nós estaríamos nos julgando os donos e os verdadeiros da fé. E nós não somos os donos da fé, e nós também não somos também somente os verdadeiros que pregamos o Evangelho. Existem outras religiões também que pregam o Evangelho verdadeiramente, com suas particularidades regimentais e constitucionais dentro das suas convenções. Contudo, são igrejas e pastores também que pregam o Evangelho genuíno, apesar de ter também aqueles falsos, aqueles que estão dentro, mas que são falsos. Mas a denominação, a sua convenção, ela está sim defendendo a doutrina correta do Evangelho do Senhor. O subtópico 2 fala heresias no Novo Testamento. Diz esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinadas comunidades. Os saduceus e fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo, e a versão bíblica traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no meio da igreja essas divisões, heresias, e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Em relação a esse assunto da fé, Paulo ele fala para os irmãos não entrarem em divisão. E ele, escrevendo na carta de Efésios, no capítulo 4, ele diz no versículo 1: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Paulo, ele dá a entender que os irmãos não entrem em discussões de divisão. Sobre hipótese alguma, os irmãos não se dividam. Tenham todos o mesmo entendimento. E isso para que haja o bom proceder da obra de Deus, o bom proveito. As discussões já vinham acontecendo aqui. E Paulo ele admoesta aos irmãos a não entrarem em divisões. Os irmãos terem unidade na fé. Para um bom proceder, para um bom relacionamento uns para com os outros, é necessário que todos andem em o mesmo pensamento. E o profeta, ele diz, andarão dois em um mesmo caminho, se não estiverem de acordo? É algo que é praticamente impossível duas pessoas elas viverem com pensamentos diferentes. Né? Eu comparo a igreja de Cristo, conforme Paulo também compara no capítulo 5, né, a igreja como a esposa, né, e assim o casamento. E é difícil quando um dos cônjuges eles não concordam, né, e quando isso acontece, então surgem vários problemas no casamento. Dessa forma, para um casamento dar certo com divergências, tem que ser basicamente um milagre que tem que acontecer para que esse casamento possa dar certo. Entrando então no terceiro subtópico, que diz heresias de perdição. Isso aqui é a demonstração de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz, é nessa passagem que heresias apresenta um sentido de erro doutrinário, como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Pedro adverte sobre este erro doutrinário. Ele admoesta os irmãos a não aceitarem essa doutrina de perdição, essa doutrina que vem para dividir. Pedro combate as doutrinas heréticas, combate aos erros teológicos que eram apresentados. E no capítulo 3, esse assunto ele se torna ainda mais quente, o assunto ele esquenta mais quando se fala da vinda do Senhor. E esse assunto ele se estende a mais longe. Pedro, no capítulo 3, ainda dessa segunda carta, ele fala sobre irmãos que estão indagando sobre a vinda de Jesus. Pedro, ele dá a entender que a palavra de Deus é certa e que o Senhor vai voltar. Alguns dizem, desde que meus pais eram vivos, já morreram, até hoje Jesus não voltou. E Pedro, ele deixa claro que o Senhor é longânimo, é misericordioso, não querendo que nenhum deles se percam, mas que todos venham a arrepender-se. O cuidado com os falsos ensinadores tem que ser contínuo, sempre. Jesus, ele se manifestou na carta de Apocalipse, no capítulo 2, escrevendo para uma das igrejas sobre esse assunto. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo de número 14 diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também o que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Jesus ele deixa, de uma certa forma, claro também que os que estão em divisão, esses são aborrecedores do reino. Estes estão contra o reino. Jesus ele fala bem claro que há uma coisa contra o pastor da igreja, que ele tem. Jesus falando para a igreja de Pérgamo, ele fala que o pastor estava deixando com que fossem doutrinados irmãos, deixasse que irmãos com a doutrina de Balaão pudessem ensinar. Jesus estava simplesmente reprovando essa atitude. Nem todos que pregam, bem claro, é notório ver que não é aceitável pregações, ensinos
que esses venham contra a igreja, contra a doutrina que os apóstolos assim receberam do Senhor. Jesus ele deixa claro que reprova e tem contra o pastor desta igreja que ele está deixando que essas pessoas ensinem. Então é bem claro, se Jesus falou, está falado, não se pode deixar que essas pessoas tenham oportunidade para ensinar, porque isso sim está, de uma certa forma, divergindo literalmente daquilo que o Senhor nos passou. Então, vamos entrar aqui na conclusão, que diz assim: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da sua teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? É algo a ser analisado e meditado. Estamos dispostos mesmo a pagar o preço pela verdade? Ou estamos simplesmente esperando que Jesus volte sem nós termos feito nada? Fica aí a pergunta para cada um de nós. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado e até a próxima.